Olá, igreja, paz do Senhor. Convido todos aqueles que podem e querem ter um devocional com Deus e um momento de oração com o Senhor. Hoje nós estamos dando continuidade ao terceiro dia falando sobre o livro de Ruth, e no livro de Ruth nós estamos extraindo os aprendizados que esse livro ele tem nos proporcionado. Então convido todos vocês que podem e querem estar conosco nesse momento tão especial de devocional e oração da Palavra de Deus. Amém? A mensagem hoje está no livro de Ruth. Aqueles que podem estar abrindo a Bíblia conosco. Oi, Erivelton, paz do Senhor. Glória a Deus por você estar aqui. Quantas coisas o Senhor já tem feito, né, Erivelton? Amém. E no capítulo 2, livro de Ruth, capítulo 2. Hoje nós vamos dar continuidade sobre a mensagem no livro de Ruth. Ontem nós tivemos um aprendizado do primeiro princípio, primeira caminhada, né, que a Ruth tomou por decisão para estar buscando a nova vida, a nova oportunidade de vida, o novo projeto de vida. Amém? Então eu vou estar aguardando vocês todos entrarem. Falta ainda 3 minutos para as 2 horas da manhã. E eu vou aguardar todos vocês aqui conosco. Amém? Se vocês estiverem, olá, Axuel. Boa noite. Olá, Neiva. Bom dia, Neiva, paz do Senhor. Hoje vai ser bem especial que eu estava meditando nessa palavra há uma hora atrás e o Espírito Santo ele falou algo muito especial que eu ainda não havia pensado sobre a tal profundidade. Eu prego o livro de Ruth no projeto Radassa. Oi, Márcia, paz do Senhor, obrigada por estar aqui, viu? Por estar conosco. E eu prego essa mensagem no projeto Radassa. Então, hoje, eu meditando na palavra, Deus falou algo diferente, algo especial, que eu quero estar compartilhando com vocês. Amém? Então, eu vou estar aguardando vocês entrarem. E nós vamos abrir o livro de Ruth no capítulo 2. Só para me ter noção, porque toda vez eu fico esperando vocês abrirem a Bíblia. Vocês abrem a Bíblia ou vocês ficam só ouvindo? Só para me ter uma noção como que funciona. Eu não conheço o lado de lá. Amém. Amém. Então vamos lá, Tatiana, seja bem-vinda, que bom ter você aqui orando conosco, obrigada. Ah, você abre, Erivelton, então tá bom, então tá, vale a pena. Oi, Vilma, paz do Senhor, como que você está? Me manda notícias, amém? Como que você está? Hoje a gente vai trabalhar a mensagem em 30 minutos no máximo, porque eu vou começar a fazer a oração com renúncia e com decretos, amém? Em cima do livro de Ruth. Glória a Deus. A Neiva também tá lendo. Glória a Deus. Amém. Então falta 1 minuto para as 2 horas da manhã e eu vou estar aguardando vocês entrarem. Olha, vai chegar um ponto que nós vamos ler a Bíblia inteira. Fique esperto. Quando vocês assustar, vocês leram a Bíblia inteirinha. E tem a revelação e a dimensão da Bíblia como um todo. Então, sempre vou estar trabalhando a Bíblia e por áreas de necessidade da nossa vida e ao mesmo tempo trabalhando capítulos e trabalhando livros. Então, você vê que a gente já deu uma boa caminhada na Bíblia. Deixa eu falar com vocês, enquanto a gente está aqui na introdução, eu tenho recebido algumas mensagens sobre os posts no YouTube. Gente, vocês têm que orar por mim. Por quê? Os posts no YouTube, eles devem ser diários, porque eu falo, oi Darly, tudo bem? Bom dia.
e eles devem ser diários. Então vamos pensar, no mês são 30 posts. Aí o que aconteceu? Eu fui entrar no YouTube para dar uma olhada nos posts como estavam. Quando eu cliquei lá, oração da madrugada, eu vi um monte de oração da madrugada e eu me vi assim, um monte de vezes nos vídeos. E eu fiquei apavorada, eu tenho pavor de me ver na internet. Eu tenho pavor, eu não consigo me ver na internet. E aí quando eu puxei lá no YouTube, já tinha vários vídeos, minha carona lá aparecendo o tempo todo, eu apavorei, eu falei, para de postar. Então eu fico apavorada quando eu comecei a ver que o volume de vídeos da oração da madrugada comigo vai ficar volumoso no YouTube. Eu apavorei, eu não consigo me ver em vídeo e nas redes sociais, eu fico apavorada. Então eu não sei o que eu vou fazer. Talvez eu vou postar as mensagens mais interessantes, por exemplo, as sequências da mensagem de Davi, e agora as sequências de Ruth. Eu não sei, vai dar muito vídeo, eu não sei se eu vou conseguir me ver estando várias vezes. Faz sentido isso pra vocês? Então foi por causa disso, eu não consegui ainda me ver um monte de vez lá. Imagine, clicar lá, oração da madrugada, pastora Cari, pronto, já deu 100 vídeos em 2 meses. Eu vou ficar doida, eu não consigo me ver assim muito não. Então por isso que eu parei de postar. Mas os mais interessantes eu vou estar postando, tá bem? Eu vou estar postando, mas eu morro de medo desse negócio. Então vamos lá, livro de Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 2. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos fazer um resumo, uma introdução da mensagem para a gente se conectar e se linkar na mensagem. O livro de Ruth, ele vai trazer um aprendizado sobre decisões de um sacerdote familiar, de um homem de Deus. Tá esperando sobre Mical, você me cobrou. Você é uma das que me cobrou, Darly, os vídeos. Eu fiquei sem graça de falar que eu tenho dificuldade de me ver em vídeo na internet. Eu fui ver o volume e eu apavorei, porque eu ficava vendo minha carona lá um monte de vezes. Eu quase saí deletando tudo. Foi assim, algo estranho que aconteceu. Então, vamos lá. O livro de Ruth, ele traz um aprendizado sobre decisões de sacerdotes familiar. Decisões de sacerdotes familiar interferem de forma coletiva sobre uma família e sobre uma linhagem. Mas também trouxe para nós um aprendizado de alguém que adentra essa família. E quando adentra, vou postar, Márcia, vou postar, prometo. E quando adentra a família, às vezes nós nos sentimos desqualificados para grandes situações ou para grandes projetos, para grandes conquistas. Ruth, ela pode ter sentido esse coração, mas nós aprendemos que esse sentimento de desqualificação, esse sentimento de pouco valor externo não importa dentro de um contexto do reino de Deus. Se nós vamos conquistar as coisas pelo reino, pelo poder do Senhor e pelo poder de Deus, esses atributos não valem. Né? A minha performance externa, os meus sobrenomes, as minhas conquistas, aquilo que eu tenho de forma externa, diante do Espírito Santo, que é o agente de mudança, isso ele não interfere. O que interfere no que nós vamos conquistar mediante do Espírito Santo é aquilo que nós verdadeiramente somos, os tesouros, os princípios que estão dentro do nosso coração. Amém? Então nós vamos lá. Que Ruth passa por toda uma situação difícil. Ela colocou uma motivação sobre uma família, tinha toda uma expectativa. Paz do Senhor, Leandro, seja bem-vindo.
colocou toda uma expectativa sobre uma família, colocou sua motivação de vida sobre aquela família, um casamento. Olha, isso pode ser assim 100% do nosso casamento. A gente coloca uma expectativa, coloca, né, as nossas emoções naquele casamento, coloca, né, sentimentos, né, em cima daquele propósito, no propósito de família. Mas as coisas começaram a não dar certo. Os filhos de Elimeleque morreram, ali ficou uma sogra sozinha e Ruth agora teve que dar conta da vida dela. Também nós falamos que mulheres podem hoje se encontrar desta forma, sem expectativa, sem projetos de vida, sem uma esperança no amanhã. Ruth olhou para trás, ela viu que não valia a pena voltar para Moabe, voltar para sua família de Moabe. Ela viu que ali ela não teria projetos, sonhos, conquistas e mudanças de vida. E às vezes nós passamos por essa situação. Às vezes uma área afetiva não dá certo, a área financeira não dá certo, situações da nossa vida não dá certo, que a gente tenta às vezes voltar para trás, mas a família também ela não pode comportar tamanho problema. Ruth agora ela recebe uma unção diferente e essa unção ela provém de um pacto. Então escreva a primeira coisa aí, todas as unções provêm de um pacto. E Ruth, ela começa a fazer agora um pacto com Noemi. Mas esse pacto com Noemi, ele não é um pacto pessoal, ele é um pacto espiritual. E Ruth agora, ela faz um pacto com Deus, que aquele povo será o povo dela e que se ela tiver que apartar daquele povo, é preferível que Deus a mate, mas não deixe ela apartar daquele povo. Então ela faz um pacto de fidelidade. E esse pacto de fidelidade vai ser agora a conquista de sua chave. Olha, presta atenção a algo que eu vou querer dizer para vocês aqui. O pacto de fidelidade é a conquista da chave que vai abrir a porta, da chave que vai te mostrar o caminho. Ora, nós temos vários caminhos a seguir. Nós temos às vezes tem pessoas que não têm caminho nenhum para seguir. Né? Existem situações na vida da gente que a gente não sabe nem que rumo que vai, mas existem situações que a vida nos apresenta vários caminhos. Olha, aquele que quer viver no reino, na vontade de Deus, para Deus, com as conquistas sobre Deus no propósito, existe só um caminho, só uma porta, e essa porta e esse caminho é através de Jesus Cristo. Quando ela faz esse pacto a Deus, ela recebe uma chave. Todos os nossos pactos de fidelidade nos entregam uma chave. Mas a Noemi, ela tinha ainda os seus princípios espirituais ou princípios sociais, princípios ideológicos que achava que para que a Ruth ela tivesse um novo projeto de vida, para que ela fosse feliz, novas conquistas, ela precisaria encontrar um novo casamento. Mas nós aprendemos ontem que quando nós temos um pacto de fidelidade com o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa motivação, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é o que nos fortalece, o Senhor que nos dá a graça, o Senhor que nos devolve a autoestima, é o Senhor que faz. E agora a Ruth ela sai da curva da lógica, porque a curva da lógica era já encontrar uma outra pessoa, um novo relacionamento, ali ela se vende, ela se entrega, perde mais ainda o seu valor, mais ainda suas condições em capacidade de se tornar uma nova pessoa e um agente de mudança da sua vida. Ela sai da curva da lógica e ela vai nos ensinar os princípios para que nós possuímos a chave certa, para que essa chave ela abra a porta. Nós também falamos ontem que as portas espirituais elas abrem com chaves, mas essas chaves
elas precisam ser chaves certas. Noemi estava tentando abrir a porta, esmurrando a porta, condenando o Senhor. E nós aprendemos ontem que isso não resolve o nosso problema. Esmurrar uma porta não abre uma porta. O que abre uma porta é nós encontrarmos a chave certa que mexe naquele trinco e naquela ignição, para que abra aquela porta. E nós aprendemos que essa chave, ela chama princípios. E quando nós temos os princípios bíblicos, éticos, morais e de valor dentro do nosso coração, nós nos alinhamos a Deus e a nossa chave é codificada. Aí sim a porta abre. Ruth, ela entra na codificação da chave. Ruth, ela entra debaixo do princípio e ela sai da curva da imoralidade e entra agora no processo dos princípios morais, da moralidade. Ruth sai agora da curva do engano, da curva social, da curva lógica, da curva fácil, dos conceitos moabitas, dos desejos moabitas. Ruth sai agora da lógica social e ela entra agora sobre os princípios espirituais. É isso que vai fazer a vida de Ruth mudar. E quem sabe seja isso que está faltando para que a nossa vida verdadeiramente mude. Então Ruth agora sai da curva e ela entra em Judá. Quando ela entra em Judá, ela cumpre o primeiro princípio, devolver o seu valor, o teu projeto de vida, conquistar pela tua honra, pela tua ética e pela tua moral. Eles estavam famintos, eles estavam pobres, haviam perdido tudo. Ela foi conquistar tudo novamente pela honra, com ética, com valor e o que? Valorizando os princípios que ela tinha ali entregues ao Senhor. Naquele ambiente, que não é diferente do ambiente de hoje, se tinha a mentalidade que uma mulher para ter conquistas financeiras, uma mulher para ser honrada, uma mulher para ser feliz, ela precisaria de um casamento, ela precisaria encontrar um homem, ela precisaria encontrar alguém que se ampare. Uma mulher, uma viúva, uma divorciada ou uma mulher repudiada, elas eram os objetos de desejo dos homens, porque as virgens elas eram intocadas. Homem que deitava com virgem desonrava a virgem, eles recebia um legado, um edito de morte. Então a Ruth, ela estava no meio entre a normalidade do processo social. Então, ela poderia sim vender para encontrar dinheiro, ela poderia chegar ali seduzindo, ela poderia ali já estar cheio de estratégia para um novo casamento, ela poderia chegar ali e falar para a sua sogra: você não tem nenhum parente, você não tem nenhum primo, você não tem um irmão, você não tem nada para você me colocar ali, me apresentar. Não, Ruth, ela deixa agora os princípios moabitas para trás, os princípios imorais para trás, e ela se torna o agente de sua própria história. Quando ela entra em Judá, versículo 2, o que ela fala para sua sogra? Eu preciso encontrar alguém? De forma alguma. Deixe-me ir ao campo para trabalhar. Quem sabe nós precisamos renunciar princípios imorais e agora nos adentrar a princípios morais. Ela entra naquele campo, nós falamos isso ontem, e ela entra no campo certo, na hora certa e no momento certo, de forma o quê? Casual. Não foi planejado. Noemi estava ainda batendo na porta através de murro, né? Condenando a Deus, falando que Deus que fez, que Deus que desgraçou a vida dela. E Noemi entra pela porta dos princípios. Ela foi buscar um trabalho. Só que ela entra, eu estou repetindo de ontem, só para a gente fazer uma conexão.
ela entra agora na fazenda certa, no lugar certo e no momento certo. Ali agora ela era mais um mendigando, catando as espigas do chão de cabeça baixa para o seu sustento. Aparentemente pode ser humilhante, mas essa forma humilhante, ela é honrosa, ela é nobre, ela é moral. Aparentemente, abaixar a cabeça e ficar atrás dos segadores catando milho parece ser algo humilhante, mas olha, existem humilhações que nos traz honra, ética, moral e valor. Isso é princípio. Olha, trabalho não desmoraliza ninguém, mas projetos de iniquidade, isso desmoraliza uma família. Ela entra agora na fazenda de Boaz. Aprendemos isso ontem. E quando ela entra na fazenda de Boaz, Boaz ele chega à terra, ele chega a ajudar e a ver. Quando ela a vê, ele pergunta aos segadores quem é ela. E os segadores falam, ela é o quê? Uma moabita, desprezando ela, dizendo que ela é uma estrangeira e uma pessoa desqualificada. E agora nós vamos entrar na mensagem de hoje. Boaz vai agora o quê? Ao encontro dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth. Boaz vai ao encontro dela. Sabe que eu aprendo, igreja, é com a Bíblia. Eu não estou trazendo aqui princípios da normalidade, da lógica social. Eu estou trazendo princípios bíblicos e princípios morais bíblicos. Então vamos lá. Quem que foi atrás de Ruth? Boaz. Boaz que foi atrás dela. Boaz que foi alcançar ela. Antes ele havia perguntado quem ela era, mas ela entrou ali na terra dele. Deus colocou. E quando ele vai atrás dela, eu aprendo uma coisa. Ela foi desmoralizada lá atrás? Ela foi. O trabalho dela era humilhante? É. Ela foi chamada de uma estrangeira, de uma pessoa sem princípios, de uma pessoa que cultua a deuses estranhos? Foi chamada. Mas não importa o que nos chamam, não importa o que dizem sobre o nosso passado, a única coisa que importa é o que nós estamos fazendo e se nós estamos fazendo debaixo de princípios de Deus. Ela poderia ter sido chamada, ela foi chamada pelos segadores daquilo que a condenava, mas aquilo que a condenava não fazia ela diminuir o valor. Olha, não precisa diminuir o seu valor porque o teu passado te condena. O que nós precisamos fazer hoje é entrar no meio do princípio. Ela trabalhava. Enquanto ela trabalhava, ele foi atrás dela. Olha, pessoas especiais se conectam com pessoas morais. Pessoas especiais se conectam com pessoas com princípios. Pessoas especiais que podem mudar a nossa vida se conectam com pessoas que têm obras, que têm frutos e que têm o quê? Um projeto de trabalho. Quem foi atrás de Ruth? Boaz. Ruth foi atrás de quem? Ninguém. Então vamos lá pelo princípio bíblico. Para de correr atrás de homem, para de correr atrás de casamento, para de ficar se oferecendo, para de ficar se mostrando, para de ficar no seu comportamento desesperado. Olha, a nossa linguagem externa ela fala muito. Para ficar aí desesperada, mostrando, se vendendo, fazendo merchandising de você. Para com isso. Isso não é codificação do princípio de Deus. A codificação do princípio de Deus, faça o teu projeto, trabalhe com honra, ande com moralidade, ande com honra, ande com clareza, ande com verdade. Olha, quando buscamos os caminhos do Senhor e entramos nos princípios de Deus,
todas as coisas nos acrescentam. Olha, se você parar de tirar os seus olhos da imoralidade e colocar os seus olhos naquilo que é bom, agradável e perfeito aos olhos do Senhor, as coisas se encaixam, se conectam e se produzem. Deus muda a história de pessoas que têm princípios. Deus faz mudanças de história para pessoas que têm princípios. Às vezes nós precisamos de Deus. Nós não podemos desprezar a Deus, até porque não são muitos que têm a honra de ter uma família boa, de ter herança, de ter sobrenome, ter herdeiro. Tem hora na nossa vida que a gente vai ser o pontapé da nossa linhagem. E para que isso aconteça, a gente só tem Deus. E quando nós temos só Deus, Deus só opera com princípios. Então, Ruth, ela entra debaixo da autoridade de Deus, alinhada ao princípio de Deus. E quando nós alinhamos ao princípio de Deus, a porta abre. E quando a porta abre, as coisas se conectam e se encaixam. Ruth, quando você entra no meu caminho, eu mudo a sua história. Ruth, quando você entra nos meus caminhos e faz um pacto de aliança comigo, eu projeto a sua história. Ruth, quando você entra nos princípios, a porta se abre e eu trago os caminhos diante de ti. Olha, os caminhos do Senhor nos são abertos e não somos nós que abrimos os caminhos do Senhor. Ruth agora vai ter a sua linhagem mudada. Ruth agora vai ter a sua vida mudada. Ela vai entrar agora na linhagem de Jesus. Quem diria? A moabita, a que catava no chão, que ficava atrás, né, dos moços para poder recolher aquilo que sobrava em mendigância. A história dela começa a ter sinais de mudança. Então, Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vai colher em outro campo, tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Quando entramos debaixo do princípio de Deus, Deus nos protege. Quando estamos debaixo do princípio de Deus, Deus nos guarda. Boaz agora guarda Ruth. Por quê? Porque como ela era viúva, ela poderia ser molestada. Olha o versículo 9. Teus olhos estarão atentos no campo que cegares e irá após elas. Dei ordem aos moços para que não te molestem. Se tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então, olha só, a primeira coisa que Deus faz quando entramos debaixo dos princípios dele é nos proteger. Sabia que às vezes a gente está debaixo do princípio, às vezes se sentindo humilhada porque está catando, está encurvada, está de cabeça baixa, mas Deus está nos protegendo. Uma das coisas mais importantes, a primeira proteção que Deus entrega para Ruth é a proteção da intimidade dela. Olha, intimidade, a nossa intimidade tem um valor especial para Deus. É a primeira coisa, intimidade. E ele protege a intimidade dela, protege a honra dela. Versículo 10. Então ela se inclinou com o rosto em terra e disse: porque achei graça aos teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Então olha que sentimento que ela tem. Ela tem um sentimento de baixo valor. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a vida tá dura, a vida tá difícil e a gente tem que recomeçar, e às vezes estamos recomeçando da maneira que não gostamos, ela foi recomeçar a vida dela catando espiga daquilo que sobrava. Isso é mendicância. Quando a gente está começando de uma maneira que a gente não gosta, quando nós estamos começando de uma maneira que não é confortável para nós, a gente fica com um sentimento de valor diminuído. Isso é normal. Sabe o quê? Isso às vezes é até certo.
porque a gente não está confortável com aquela situação, a gente quer mudança. Agora, a gente está num momento desconfortável e feliz, olha, tô tão alegre de estar mendigando aqui, isso não faz nem sentido, né? Isso daí não tem conexão. Mas ela está com um sentimento de baixo valor ali, porque ela falou assim, por que você está fazendo isso comigo? Eu sou uma estrangeira, eu fui apresentada para você ali já atrás, e ali atrás já falou quem eu sou. Por que você está fazendo isso comigo? Ela tinha um sentimento de muito baixo valor. Olha, sentimento de baixo valor, quando nós estamos sofrendo, é normal. Sentimento de baixo valor, quando nós estamos em ambientes desconfortáveis, é até aceitável. O que não é aceitável é usar o nosso sentimento de baixo valor para nos vender, para nos entregar, fazer aliança com Moabita, entregar a nossa intimidade, nos desprezar, nos rejeitar e nós andarmos em caminhos de princípios de baixo valor. Isso não é aceitável. Esse sentimento de tristeza mútuo que sentimos quando estamos sofrendo, às vezes isso é até normal, faz sentido, condiz com o que nós estamos vivendo. Tá ruim, nós estamos vivendo ruim e tô triste, ok, mas essa tristeza não é justificativa, não é motivo para que a gente se aliancie e faça coisas erradas. Ruth estava triste, mas não se entregava a ninguém. Ruth estava sem valor nenhum, mas ela não se vendia para ninguém. Ruth, ela estava se sentindo desprezada naquele meio, mas esses sentimentos não permitiam que ela entregasse a sua honra, a sua moral, os seus princípios, a tua transparência, a tua clareza. Ruth continuou a trabalhar. Sabe o que eu aprendo aqui com Ruth? Mesmo quando as coisas estão difíceis, desconfortáveis e oportunidades imorais nos aparecem, ainda fique com os princípios morais, ainda fique com os princípios éticos. É aí que você entra diante da porta. Faz sentido isso para vocês? E agora ela mantém e ela quer saber por que ele está tendo esse zelo por ela, sendo que ela não é nada, não é ninguém. Aí Boaz vai responder a ela. Foi aqui que o Espírito Santo falou comigo 1 hora atrás. Bem fui informado quanto fizeste com a sua sogra. Depois da morte de teu marido, deixaste o seu pai e a tua mãe e a terra da onde nasceste, e vieste para um povo que não conheceste. Olha o segredo do mistério. Segura o mistério da verdade, que agora entra a conexão espiritual. O que Boaz falou para essa mulher? Ele honrou uma coisa, o que ela fez. Segundo ela, ele honrou o que ela deixou. E depois ele honrou o que ela, para onde ela foi. Olha só, vamos ler de novo. O que fizeste e o que deixaste e para onde vieste. Se nós queremos uma vida transformada de dependência no Senhor, existem momentos na nossa vida, ou existem pessoas que é só Deus mesmo para fazer, não tem ninguém para fazer. Se nós só temos Deus para fazer por nós, olha, faça algo honroso diante aos olhos de Deus. Deixe aquilo que é imoral, desonroso, desonesto e venha para o povo de Deus. Isso é a trindade dos princípios do nosso Senhor. Faça, deixe e venha. O que nós estamos fazendo de honroso para o Senhor? O que nós estamos fazendo de honroso diante da nossa tragédia? A tragédia aconteceu, mas ela manteve a palavra de honra pela sogra do que aconteceu. Será que a gente mantém a nossa honra diante de Deus no momento da nossa dor? E depois, nós realmente estamos deixando
deixando a nossa terra, os nossos costumes, o nosso comportamento, a nossa sabedoria mundana, o nosso jeitinho? Será que realmente nós estamos deixando? E será que verdadeiramente nós estamos indo para os caminhos do Senhor? Nunca esqueça, se você quer mudança de vida, faça, deixe e venha, que o Espírito Santo ele entra com tudo para mudar a sua história. Deixa Moabe, deixa os costumes de Moabe, deixa o conforto, deixa as coisas fáceis, o jeitinho fácil do projeto fácil. Isso daí não nos diz ao nosso respeito. Se nós somos pessoas que só Deus pode mudar a nossa história, tem que deixar. Se ainda você tem uma conta bancária gorda, você tem uma herança para receber, teu sobrenome é importante, você tem aí papai e mamãe para te ajudar, então se você ainda tem isso, você pode grudar neles. Mas quando a gente não tem nada, só tem Deus, então deixa Moabe, deixa que falem, deixa que desprezem, deixa, fala aí no seu coração, deixa que te chame de moabita, deixa que te despreze, deixa os costumes, deixa tudo para trás e venha para o caminho do Senhor, porque quando nós deixamos tudo em Moabe, o Senhor opera. Glória a Deus. E o Senhor galardoe teu feito, e seja cumprido teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cuja asas viestes buscar abrigo. Disse ela: ache eu graça aos teus olhos, meu Senhor, pois me consolaste e falaste ao meu coração da tua serva, não sendo eu nem ainda uma de suas criadas. Olha o sentimento de valor nenhum que ela sentia. Ela não sentia nem igual às criadas dele. Ela se sentia mais inferior que as criadas dele. Mas sabe o que a gente aprende com isso? Os sentimentos podem existir. Os sentimentos podem acontecer. Não vai eu falar e ser hipócrita aqui e falar assim, não, tá bacana, isso é legal, é um trabalho, mas não é legal, não é confortável, não é isso que nós queremos. Mas se nós mantemos os nossos princípios, a história muda. Ela não se achava valorizada nem para ser criada. E ela não se achava ninguém, muito menos ela sabia que as criadas iriam te servir, e a terra onde ela andava cabisbaixa e mendigando, ela seria dona, e muito menos ela sabia que aqueles segadores que chamavam ela de Moabita, ainda a chamará de minha senhora. Sabe que eu aprendo com isso, igreja? Quando nós mantemos fiel ao princípio, o nosso nome muda, a nossa trajetória muda, os nossos caminhos mudam, e aquilo que nos desprezou e nós fomos desprezados em situação, a história muda, podemos ser donos desse meio. E ela mal sabia que ela estava sendo desprezada na sua futura terra. E olha que interessante. Chegando a hora de comer, disse Boaz a Ruth: mas que moço que fica lá conversando com ela, não é verdade? Ele pega, ele para e vai falar com ela e fica dando várias instruções para ela e não sai de perto dela. Olha, sabe o que eu aprendo com isso? Gente interessante é gente que trabalha, gente interessante é que tem algo para fazer, gente interessante é aqueles que mantém princípio de valor, princípio ético e princípio moral. Essas são pessoas interessantes, gostosas de ouvir,
de conversar e de permanecer. Se nós queremos ser interessante, mulheres, se você quer ser interessante, trabalhe. Se você quer se mostrar interessante para as pessoas, tenha algo produtivo a mostrar. Fale a verdade, seja transparente. A cor da lei é a transparência. Seja debaixo dos princípios, porque Boaz viu uma mulher, não o que ela tinha, mas o que ela era. E isso é importante. O que diz sobre a sua vida e o seu respeito é o que você faz e não o que você tem. Amém? Então, Boaz chega e continua conversando com ela. Olha que mulher interessante. Achega-te aqui, come do pão e molha teu bocado no vinagre. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele deu trigo tostado. Ela comeu com saciedade e ainda ali sobrou. Olha, mulher interessante não é mulher que fica se mostrando, não é mulher sensual. Você não precisa andar pelada, você não precisa andar se provocando os homens. Você não precisa ficar aí, ficar assim de conversinha e se mostrando. Isso não é mulher interessante. Mulher interessante é mulher que trabalha, que cuida da sua vida, que vive cheio de princípios, que se guarda e permanece com o teu valor. Isso que é mulher interessante. E aí, Boaz termina de conversar com ela, de jeito nenhum, ela é interessante. Olha, nem vou falar isso, pula. Mantenha a luz do interesse. A luz, e olha a chave. Você quer ser interessante? Entra nesse princípio. Você quer ser interessante? Entra nesse mistério. Não fica entrando em conversa fiada dos outros para te ensinar imoralidade. Isso é desinteressante. Ninguém gosta, nem homem nem mulher. E nem homem íntegro, próspero. Ninguém gosta disso. Isso aqui é interessante. Arruma um emprego, trabalha e mantenha os princípios. E ele continua a conversar com ela. E ele faz o quê? Levantando-se ela para colher, Boaz ordenou aos seus moços: até as gavelas deixar colher, e não empeçais. Deixar cair dos feixes algumas espigas, para que ela as colha, e não repreendais. Olha a moral que esse homem vai dar para ela. Eu pesquisei, gavelas são feixes, os feixes dos milhos prontos, da produção. Então, você colher no cesto, né? Você recolher de cesto já pronto é muito mais fácil do que você ficar ali atrás dos segadores, naquele sol quente, catando ainda aquilo que cai. Olha a moral. Então, olha só. Quando a gente entra debaixo do princípio. Quando nós entramos debaixo do princípio, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Protege a nossa intimidade. Segunda coisa que Deus faz é o quê? Começa a nos prosperar. Opa! Deus protege a nossa intimidade e começa a nos prosperar. Mas nós aprendemos lá com Davi o quê? Que para o próximo passo, a conquista, Deus faz o quê? Prova os nossos princípios. Deus prova o nosso caráter, porque existe caminhos que vamos adentrar que nós precisamos de um caráter mais aperfeiçoado. Ruth vai ser provada e ela vai ser aprovada. E eu quero falar com vocês sobre isso amanhã, a prova e a aprovação de Ruth e a festa começando a ter os seus sinais. Glória a Deus. Então, nesta noite, eu quero estar orando para você, para que você volte a ter e reafirmar as alianças com o Senhor. Faz um pacto de fidelidade mais uma vez. Deixa Deus sondar a verdade desse pacto de fidelidade. Depois que adentrar esse pacto de fidelidade,
Entre debaixo dos princípios. Eu sei que às vezes entrar debaixo dos princípios parece ser humilhação, mas entre humilhação e honra, fique com humilhação e honra. Não volte para comportamento moabita. Mantenha a humilhação, porque por mais que aparenta, porque trabalho não humilha ninguém. Por mais que aparenta humilhação, você está entrando dentro do princípio de honra. E dentro do princípio, quando você entra dentro do princípio, faça algo para Deus. Deixe tudo e venha de uma vez por todas para o caminho do Senhor. Ali a tua honra vai ser protegida e a prosperidade vai começar a ser trabalhada nos seus caminhos. Amém? Vamos todos orar? Eu vou começar essa oração reafirmando os nossos pactos e os nossos votos a Deus. Amém? Se você sente no seu coração nessa noite que precisa de novos pactos, novas alianças com Deus, eu convido você para estar fazendo essa oração comigo. Senhor Deus e Pai, nessa noite, neste horário, nós clamamos e convocamos o Teu nome. Cremos e acreditamos no Teu poder. Cremos e acreditamos na Tua presença. Ó Deus poderoso, Deus de milagres, Deus de perdão, Deus de estratégias, Deus de renovo, Deus de reconciliação, Deus de propósito. Deus, entra agora nos nossos caminhos. Entra nos caminhos, Senhor, ó Deus, de cada um que aqui estão. Entra com o teu fogo, entra com o teu poder, entra com a tua verdade, entra com a tua luz, a luz que tudo manifesta. Manifesta, Senhor, ó Deus, as obras. Manifesta, Senhor, ó Deus, a tua verdade. Manifesta, Senhor, ó Deus, o teu resplendor. Manifesta, Senhor, ó Deus, o teu poderio. Entra, Senhor, ó Deus, em cada caminho. E nesses caminhos, Senhor, ó Deus, nós erguemos a nossa voz e declaramos um novo pacto e aliança fazemos contigo. Declaramos, Senhor, ó Deus, um pacto de fidelidade. Fidelidade em te servir, fidelidade em te adorar, fidelidade em te ouvir, fidelidade em te consultar, fidelidade, Senhor, ó Deus, e dizer que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, a quem nós não servimos a nenhum outro Deus. Nós renunciamos, Senhor, ó Deus, qualquer outro Deus. Renunciamos, Senhor, ó Deus, qualquer outra idolatria. Renunciamos, Senhor, ó Deus, qualquer outro comportamento que me entregava a outros deuses e declaramos: o Senhor é o nosso Deus, Jesus Cristo é o nosso caminho, Jesus Cristo é a nossa vida, nossa verdade, e a Ti chegamos, Senhor, ó Deus, declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Renovamos, Senhor, ó Deus, os pactos a Ti, Deus, e declaramos: abre a porta, Senhor, ó Deus, para que adentremos, Senhor, ó Deus, na honra, nos princípios do Senhor. Deus, que os princípios do Senhor no nosso coração venham a ser aflorados. Verdade, moralidade, honra, Senhor, ó Deus, verdade, venha agora florescer no nosso coração. E por mais, Senhor, ó Deus, que nós entremos cabisbaixos, humilhados, por mais que entremos, Senhor, ó Deus, nesse novo projeto de vida de uma maneira desconfortável, não sendo como nós esperávamos, não sendo, Senhor, ó Deus, da maneira, Senhor, ó Deus, que planejávamos, mas o Senhor planejou. Ruth entrou numa terra, entrou pequena, mas ela saiu dona daquele lugar. Ruth entrou cabisbaixa, mas os princípios não saíram do seu coração e ela se tornou a proprietária daquele lugar. Deus, nós possamos entrar, Deus, nós podemos entrar, Senhor, cabisbaixos, mas o Senhor nos honrará pelos princípios do nosso coração aplicados naquele lugar. Deus, o Senhor tem projetos, o Senhor tem caminhos, e Ruth foi colocado no lugar certo, na hora certa, no momento certo. É assim também que queremos. Nos coloca, Senhor,
por mais que achamos desconfortável, mas no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Nos coloca agora, Senhor, ó Deus, nesses caminhos. Senhor, que cada um de nós, eu oro para que cada um que está aqui nessa oração seja colocado, projetado para o caminho que o Senhor designou. Coloca agora cada um de nós no caminho, no processo e no projeto. E nós declaramos, Senhor, que faremos, Senhor, ó Deus, que a nossa honra, os princípios do Senhor, Deus, seja verdade na nossa vida. E nós deixamos, Senhor, ó Deus, tudo que nos impeça de permanecer no caminho do Senhor. Deixamos, Senhor, ó Deus, agora princípios moabitas, comportamentos moabitas, desejos moabitas, espertezas moabitas, jeitinhos moabitas. Deixamos os vícios moabitas, Senhor, ó Deus. Deixamos agora na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Removemos agora do nosso coração, Senhor, ó Deus, todo comportamento, Senhor, ó Deus, e princípio de Moabe. E nós, Senhor, ó Deus, nos achegamos, nos entregamos diante do Senhor. Declaramos, Senhor, ó Deus, muda a nossa história, muda o nosso caminho, muda o nosso trajeto, muda, Senhor, ó Deus, para que todos vejam e vejamos também que o Senhor é um Deus de recomeço e um Deus que muda histórias e um Deus que faz milagre. A vida de Ruth foi um milagre e eu declaro, Senhor, que a nossa vida vai ser um milagre diante do Senhor. Assim eu oro e abençoo cada um que está aqui, Senhor, ó Deus, nesta oração. Abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim selamos, Senhor, ó Deus, selamos essa aliança, selamos esse propósito, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Se você sente que precisa fazer algo forte, especial no seu coração, do deixar, escreva num papel tudo que você está deixando, tudo que você promete, tudo que você deixa, e aquilo que você for deixar, pega esse papel, rasga esse papel fora da sua casa e de uma vez por todas, é um ato simbólico, é um ato de fé, é um ato profético, que você está deixando isso e se tornando a pessoa no caminho de Deus. E mais uma vez eu repito, existem momentos da nossa vida que nós só temos a Deus, e para que nós nos apeguemos a Ele, para que Ele faça, Ele tem os seus princípios. Nossos pais têm os seus princípios, né? Nossos amigos têm os seus princípios, nossos irmãos têm os seus princípios, e com eles as coisas podem ser mais fáceis, mais diferentes, mas se não temos eles, nós precisamos dos princípios de Deus. Amém? Então, um grande beijo para vocês. Eu vou mostrar para você uma provação, uma tentação que o diabo coloca quando Deus, ele começa a iniciar as nossas histórias. Amém? Isso daí é muito importante, que a gente tenha esse alerta na nossa vida. Muitos de nós caem quando essa tentação chega, e quando ela é revelada, nós vamos passar por ela. Amém? Então, um grande beijo para vocês. Até amanhã às 2h da manhã, e nós vamos passar amanhã pela tentação. Um grande beijo para vocês. Até mais.